Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar estudando, mas hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos do nono ano, tá? Então, pessoal, a gente vai aprender um conteúdo muito interessante, tá? Na aula passada a gente aprendeu sobre o Teorema de Pitágoras, um assunto muito importante para matemática, tá? E agora a gente vai aprender sobre dois pontos, tá? A distância entre dois pontos. Então, vamos lá. O cálculo da distância entre dois pontos no espaço é um assunto discutido na geometria analítica e tem como base o Teorema de Pitágoras, que a gente estudou na aula passada. Então, a distância entre dois pontos ele é provado pelo Teorema de Pitágoras, mas aqui a gente não vai fazer essa demonstração, tá? Utilizando esse teorema, é possível chegar à fórmula usando para calcular o comprimento do segmento de reta ligado a dois pontos. Então, aqui a gente tem um exemplo de como que a gente pode calcular a distância entre dois pontos. Qual a distância entre o ponto A, que ele é 1, e o B, 3, 1? Que a gente tem que lembrar do nosso conhecimento sobre as coordenadas, né? Eu tenho a coordenada x e eu tenho a coordenada y. Eu tenho as abscissas e as ordenadas, tá? As abscissas e as ordenadas, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Se eu tenho aqui 1 e 3, 1, simplesmente é a medida qual? Do 3 menos o 1, que aqui eu tenho a distância 2, né? Só olhando aqui, se eu no ponto B eu tenho 3, o 3 bate no x, e eu tenho também o 1 que bate no x. Então, se eu tenho o 3, que é esse espaço todo, menos o 1, eu tenho somente o espaço dessa reta. Então, a distância de AB é 3 menos 1, que é 2. Só que em muitos casos que a gente vai acompanhar, não tem, os casos não são uma reta assim, as retas são inclinadas, tá? E a gente vai achar um método para a gente resolver isso. Então vamos continuar aqui. Nesse caso sim, qual a distância entre o ponto A, 4, 1 e o B, 1 e 3? A gente percebe aqui que ele é inclinado, né? Só que a gente percebe que a gente tem um triângulo retângulo. E se a gente tem um triângulo retângulo, a gente usa Pitágoras, né? Então, se aqui nesse lado eu tenho 3, ele é 3 menos 1, que é 2, e desse outro lado, que é 4 menos 1, que é a distância desse lado aqui, desse cateto é 3, usando o conhecimento que a gente teve na última aula, a gente nota aqui, a distância entre o ponto AB é igual a hipotenusa do triângulo retângulo e o cateto 2 e 3. Assim, usaremos o teorema de Pitágoras para calcular a distância entre os pontos dados. Então, a fórmula, né, a distância de AB ao quadrado é igual a quem? A gente tem quem? Os dois catetos, que é o 3 e o 2, né? A soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa. Assim, vai ser como? 3 ao quadrado dá 3 ao quadrado dá 9, mais 2 ao quadrado dá 4. 9 mais 4 dá 13. Só que eu tenho o expoente 2, ele passa como raiz quadrada, então raiz de 13. Então, raiz de 13 é a distância desses dois pontos, do ponto A, B. Tá? Mas agora, para exemplificar melhor, para a gente saber uma fórmula já dita, que ela já obedece a todos os parâmetros gerais da distância entre dois pontos, né, no plano cartesiano. A gente tem um plano cartesiano, que é esse, eu tenho o x e o y, as ordenadas e abscissas, né, e eu tenho aqui o ponto xa e o ponto xb, e eu tenho o ya e o yb, e eu tenho a distância entre os dois pontos, né, e a gente sabe que o o ponto A, ele é composto pelo xa e o ya, e o B, ele é composto por quem? Pelo xb e o yb, que é essa distância, e eu tenho o dA, que é a minha distância, de A a B, tá? Como fórmula geral, para resolver isso, a gente tem algo específico. Se eu tenho o ponto xa, xb, ya, yb, eu vou simplesmente substituir nessa fórmula. Qual que seria? Seria o xb, que é o meu valor de xb, menos o xa elevado ao quadrado, mais quem? Meu yb, né? Menos meu ya elevado ao quadrado. Então, a partir desta fórmula, que vocês vão entender quando for resolver os exercícios agora, vocês vão compreender o tanto que ela é mais fácil, né, e mais direta para mim resolver as operações de distância entre dois pontos quando são inclinadas, né? Então, agora o exercício resolvido, que vai complementar esse assunto,
eu tenho essa reta, né, do ponto A a B. Seja A 1 e B 2 4, né? Calcule a distância entre esses dois pontos. Para isso, a gente vai substituir na fórmula, né? E a fórmula é a distância de AB é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Então, quando eu falo y2 e x2, pode ser o B, né? A gente pode pegar os elementos de B, que é o x2 e y2, e o x1 e y1, os elementos de A. Então, a gente tem quem? O x2 vai ser 1, né? Que o x do ponto B é 1, menos 1 do ponto A, 1 menos 1, que vai dar 0 elevado ao quadrado, mais. Aí agora a gente tem o y2, a gente agora no ponto B, a gente olha no eixo do y, que é 4, né? 4, menos quem? Menos o 1 do ponto A. 4 menos 1 elevado ao quadrado dá 3, né? 4 menos 1 dá 3 elevado ao quadrado. Então, a distância de AB é raiz de 0, né? Que a gente substituiu os valores de x2 e x1, deu 0, mais 9. Então, a raiz de 9. E assim, a distância é 3. Então, a distância entre AB ela é 3, tá? Pessoal, esse daqui foi um exemplo bem simples, tá? Esse conteúdo aqui ele não é difícil, só que vocês têm que atentar aos termos, tá? E com isso, é o seguinte, eu vou estar aí para auxiliar vocês. Ultimamente eu estou bastante ocupado, mas vocês podem mandar mensagem para mim, porque mesmo assim eu vou auxiliar vocês no que for preciso, tudo bem? Então, a partir disso, vocês vão fazer uma atividade, tá? Pouca coisa, não é algo difícil, tá? Não é algo difícil. Não é algo difícil essa atividade, tá? Então, A1, determina a distância entre os dois pontos. Então, eu tenho P 2 e 4 e Q 5 menos 1, e B, A 5 e 7, e o ponto B 9 e 4. Então, essa daqui, vocês vão utilizar esta fórmula que eu acabei de ensinar para vocês, tudo bem? Agora, na questão 2, a distância entre A menos 2, vírgula y e B 6 e 7 é 10. O valor de y é... Pessoal, nesse caso aqui, é o seguinte, a gente já tem a distância que é 10 e temos os pares, né, de coordenadas. Então, a gente vai pegar e vai substituir na fórmula, né, onde a gente já tem o dA, a distância de A a B, né, que é 10, e vai substituir os outros valores, sendo que o y, né, no caso vai ser o y1, no y1 aqui, ele vai ficar sem valor. A gente vai resolver ele depois para saber qual o valor dele, tá? Para a gente saber esse valor. Essa questão ela já é um nível médio, tá? Mas ela tem a alternativa A, B, C, D e E. Então, a partir dessas alternativas, depois que vocês resolverem, vocês vão marcar a alternativa correta. E a questão 3, ela é muito simples, nível muito fácil mesmo. As coordenadas do ponto D, E e F são respectivamente, nesse caso, vocês vão olhar, certo? As coordenadas do ponto D, E e F e vão associar as alternativas. Qual que é a alternativa correta que expressa as coordenadas, tá? Então, pessoal, eu sei que essa atividade ela parece um pouquinho complicada, mas ela é algo simples, desde que vocês tentem, tá? Eu estou aí para auxiliar vocês no que for preciso, tudo bem? Então é isso aí, abraço e até a próxima.